Então nós conhecemos o servo do Senhor. Nós conhecemos os servos de Deus. Ele é manso. Ele tem o controle da situação. Ele tem o controle das coisas. Ele não perde o controle, porque Deus está dando para ele o controle, o domínio. Enquanto que aqueles que estão resistindo a ele estão totalmente loucos, descontrolados, perderam a direção, perderam a rota, perderam o domínio, estão desequilibrados, estão falando coisas que nem sabem, não entendem, não compreendem, querem ser doutores da lei, mas eles não entendem nada, sabem que o mandamento do Senhor é amar o próximo como a ele mesmo. É tão simples. É fazer o bem, é piedade, é orar, é ser submisso a Deus, honrar, é se arrepender. Você precisa se arrepender, meu irmão. Deus te perdoa. Eu te perdoo, meu irmão. Eu tenho pena de ti. Eu olho para ti como Deus olha para nós. Deus vê que a gente é pó e cinza, meu irmão, que nós não somos nada nesta terra. Nada. Absolutamente nada. Mas ele não, ele está ali quieto, está resistindo. Aí a contenda. Aí tudo nós vamos chorar. Nós vamos lamentar. Amém? Glória a Deus. Ele não segue mais a sã doutrina. Ele está pecando. O pecado dele veio à luz. O fulano está pecando. O fulano caiu no pecado. Está falando mal. Porque a vontade dele está presa pelo diabo. O diabo conseguiu prender a vontade dele. Ele tem que se arrepender. Ai, Senhor, tem misericórdia dele. Tem misericórdia dela. Que ela se arrependa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não entende mais, no coração dela não existe mais amor, não existe humildade. E o servo do Senhor está ali, no meio desse povo. Aí todo mundo está vendo que ele está sendo usado pelo Senhor. Em vez de... Aí vão ter inveja dele, vão fazer contenda, vão fazer de tudo para ele perder a bênção. Porque eles estão vendo que Deus está usando ele. Deus é com ele. Deus é com ela. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Homens amantes de si mesmo. Ele não tem amante. Ele é amante dele mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Tempos trabalhosos. E é aqui, nessa extrema condição dos últimos tempos, creio eu, que foi como nos dias de Noé, Jesus voltará. É nesse cenário aqui que Jesus voltará.
Será como nos dias de Noé. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Não tem mais jeito, meu irmão. Afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pela casa. E levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Muitas mulheres vão seguir esse tipo de gente. Mulheres pecadoras, nécias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome desse Deus. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés. Veja que Moisés era um homem de Deus, todo mundo sabe disso. Um homem segundo o coração de Deus, que Deus o escolheu, ungiu, capacitou para ensinar o povo a palavra e obedecer a Deus. E tinha muitos que resistiam a ele ali, porque o diabo estava ali, prendendo a vontade deles. Eles eram idólatras, os idólatras ali adoravam bezerros de ouro, etc. Murmuradores, porque o diabo estava ali prendendo a vontade deles. E fizeram até Moisés pecar também. Tamanha era fizeram Moisés pecar, iraram o espírito de Moisés, a ponto de ele não entrar na Terra Santa. Ele morreu. E hoje não é diferente. Duas mulheres resistiram firmemente a Moisés, chamadas Janes e Jambres. Resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbio contra a fé. E olha que Moisés era cheio do poder. Cheio do poder de Deus. Ainda teve duas mulheres que resistiram a ele. Duas macumbeiras, feiticeiras, necromanta, duas mulheres bruxas, filhas do diabo. Então veja a luta do verdadeiro profeta e as filhas do diabo, as Jezabel. Resistiram a Moisés. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Extrema exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Quem que está te resistindo? Existem duas mulheres te resistindo. Tu é uma serva de Deus. Quem é que está te resistindo na tua sala de aula? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Também todos
os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Eita Jesus de Nazaré! Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Eles vão enganar, mas lá na frente eles também vão ser enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, desde que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas e letras. Timóteo, desde a meninice, a mãezinha dele, a Lloyd, tá aqui, meu filho, a Bíblia. Vamos estudar desde pequeno, Lloyd, a sua avó, desde a sua meninice. Desde a tua meninice, sabe? Ele sabia a Bíblia, aleluia, louvado seja o nome. Crianças que desde meninice já sabem a palavra de Deus, porque tem a avó ensinando lá na casa dele. Tem a sua mãe que ensina a Bíblia para ele. Era desde menininho, desde pequenininho. Ele sabia as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Poderosa palavra de Deus. Começou desde pequenininho. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjure-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Já está revelado o julgamento dos mortos no juízo final, no livro do Apocalipse, que João, o apóstolo do amor, viu e relatou para nós. Que pregues a palavra em tempo e fora do tempo, redarguas, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Por que eu devo fazer isso? Ele dá a resposta: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ouvindo, amontoarão para si, mas tendo comichão nos ouvidos. Eu já tive isso, comichão nos ouvidos. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, socorro. Se sóbria, em tudo sofre as aflições, faz a obra de Deus, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E tu recebeste do Senhor, atenta para Ele, para que tu cumpra o teu ministério. Paulo prevê a sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo.
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A última carta de Timóteo, 2 Timóteo, ele já é uma carta de despedida. Ele previu a morte dele. E ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Veja, nós, o livro do Atos dos Apóstolos nos conta e nos narra quem era o apóstolo Paulo, como foi que aconteceu essa conversão, tudo as suas aflições. O judeu queria matá-lo, formaram ali um conselho, todas as suas aflições, tudo que ele passou, nós já sabemos. O combate dele, ele teve perante a reis e a governadores de Roma, o naufrágio do navio, e ele se salvou juntamente com aquele povo. Nós sabemos um pouquinho da vida dele. Tudo por causa de Jesus, de uma visão celestial que ele viu, de uma conversão poderosa que ele teve, que ele ficou cego 3 dias, ele não via. E ele era um escriba. E nós vemos o combate dele. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor... E muitos querendo roubar a coroa dele. Muitos. As cidades pelos quais ele passou, fundando as igrejas. Um combate que ele teve com uma pitonisa, uma feiticeira. Falso profeta, Jezebus, parece. Jezebus, uma coisa assim. E ele diz que estava guardada a coroa dele, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amarem. Ai, Jesus, vem logo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, é muito sofrimento. Jesus, tem misericórdia. Quando o Senhor vier, o Senhor vai pôr tudo em ordem. O Senhor vai separar o joio do trigo. O Senhor vai julgar. Meu Deus, nós não aguentamos mais. Olha o que está acontecendo no mundo. Guerra, rumores de guerra, peste, apostasia, pecado, os irmãos se afastando da sã doutrina, resistindo aos verdadeiros pastores, os homens de Deus, tendo escândalo, tanta coisa na internet. Eu não aguento mais, eu não socorro, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico e Efésio.
Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ele resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém estava contigo na tua primeira defesa? Que tu foi defender o evangelho? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Eu creio que ele estava falando ali quando ele esteve lá com César, com o governador. Todos desampararam ele porque estavam com medo. Ele foi se defender ali para os governadores. Ele foi sozinho. Porque ele foi defender o evangelho do Senhor Jesus. O pessoal ficaram com medo e abandonaram ele. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. Ele estava entre os leões. Entre os leões poderosos. E o Senhor me livrará de toda má obra. Guarda-me guardar-me-ai para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Sauda Prisca e Áquila e a casa de Onésiforo. Efrasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno Eubu, o prudente, o Lilo, Cláudia, todos os irmãos te saudam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Que maravilhoso esse livro de 2 Timóteo. Veja que todos ali foram evangelizados desde criança. Todos, porque já era no século, creio eu, no século I, depois de Cristo. Foi logo que quando Cristo foi para o céu. Embora o apóstolo Paulo foi criado desde criança pelos seus avós, ele era um escriba, mas Deus teve misericórdia dele. Jesus teve piedade da alma dele. Ele sabia tudo sobre a palavra. Então tudo começa com as criancinhas. A sua avó, o seu avô, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, a sua tia, o seu primo, a sua prima. Que maravilha essa palavra, né? Que eu tomo para mim. Ele foi abandonado por todos na defesa dele. Porque eles sabiam que o grandão lá, César, poderia mandar degolar ele. Não só ele, mas todos que estavam ao seu redor. Por causa disso, eles ficaram com medo. Mas o Senhor o assistiu e lhe deu um grande livramento. Que maravilha de Deus. Que maravilha de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado